Meus queridos irmãos, quantos aqui já tiveram que tomar decisões na vida que não queriam tomar? Quantos já tiveram? Eu estava vendo um filme e esse filme fala de uma verdade cotidiana, por exemplo, nos hospitais do Rio de Janeiro. Você tem que escolher entre quem vive e quem morre. Porque às vezes entram duas pessoas em estado grave ou gravíssimo e você não tem como atender os dois ao mesmo tempo. Aí você escolhe quem morre e quem vive. Você sabia que isso acontece? Você já pensou você ser um médico com essa decisão nas suas mãos? Você tem um senhor, uma senhora ou uma criança? Se eu não me engano, eles têm uma ética que primeiro são as crianças, depois são os idosos. Depois são os mais velhos, adultos, idosos. E você saber que aquele que estava ali poderia ser salvo se você tivesse condições de atender os dois. E saber que ele morreu, aquela pessoa, um ser humano, porque você teve, sem opção, que escolher entre um e o outro. Se o médico não conseguir trabalhar isso na mente dele, que na verdade ele não deixou alguém morrer, mas salvou uma pessoa, ele pira, não é verdade? Se ele não trazer a memória dele que, na verdade, através da medicina, ele livrou alguém da morte, e não conseguiu livrar o outro, mas livrou um, tentar salvar os dois, talvez os dois conseguiriam, ele dói. Quantas e quantas vezes nós, como pais, temos que fazer decisões? O nosso coração amável, o nosso coração servo, o nosso coração paciencioso com os nossos filhos, às vezes longânimo demais, às vezes até paternalista, ou decisão de chegar e dizer: agora eu tenho que corrigir você. São decisões que às vezes são muito duras. Decisão, por exemplo, de dizer qual emprego eu vou. Estou estabelecido no emprego, ganhando bem. De repente surge uma outra proposta, que aparentemente é uma grande valorização. Nós vimos agora acontecendo uma grande crise. Eu acho que qualquer um de nós passaríamos por ela. Nós vimos a maior transação da história do futebol, Neymar sendo vendido para esse jeito. E na crise que ele ficou, com certeza, o que ele ia fazer? Continuaria nos maiores ou o maior clube do mundo, ou optaria por um momento novo, uma aventura, uma nova possibilidade? Na verdade, quando a gente olha para as nossas vidas, quando nós olhamos para ela, nós vamos ver que em todo tempo nós temos decisão. O som está ruim aqui, cara. O som parece estar com o nariz tapado aqui. E você teve que fazer decisões na vida de vocês, já? Sim ou não? Teve momentos que você teve que decidir, caso ou não caso, perdoo ou não perdoo, continuo casado ou não continuo casado, não é? Muito falta também. Talvez você passou pela crise de dizer: eu vou entregar minha vida para Jesus de verdade ou não. E uma coisa que é muito forte é o momento da decisão. O momento que eu vou chegar e vou dizer assim: qual lado eu vou? Mudo de cidade ou não mudo? O momento que eu decido, eu entrego a empresa para o meu sócio e fico livre no meu coração, ou brigo com ele a vida inteira? Ou eu abro mão do meu direito, ou fico brigando por ele a vida inteira? Ou eu vou abrir mão de um direito de vingança, de retaliação de uma pessoa? São todas decisões. Mas a gente, por natureza,
eu, você, nós, temos uma tendência a querer e preferir em cima do muro, ficar em cima do muro. A gente não decide nem casar, nem descasar. A nossa tendência natural é ficar em cima do muro. O casamento é uma catástrofe, então o que eu faço? Eu subo no muro. Eu não estou dizendo aqui que é opção para um cristão, não é esse o princípio do divórcio, mas estou dizendo que muitas vezes você vai encontrar muitos casais por aí que moram juntos, mas não são casados. Mentira, verdade. Alguns deles moram na mesma casa em quartos separados. Quantos casais eu conheci? Quantos e quantos casais aparentemente são casados, mas não são? Quantas e quantas pessoas dizem eu me entrego para um projeto e não se entregam? Quantas e quantas pessoas eu conheci, e você conheceu, nós conhecemos, que não tiveram a coragem de tomar decisões na vida? Por exemplo, eu sei que um amigo me faz mal. Eu sei que a roda de amigos, talvez de irmãos, me fazem mal. Porque quando eu sento naquela roda, é para falar mal dos outros e para murmurar. Porque eu trabalho muito, porque ninguém me ajuda, porque é uma droga, porque eu estou sofrendo, porque não tem que mudar tudo, tem que fazer tudo, eu acho que o cristianismo não é isso, e não sei o que lá, e o relacionamento, como a Bíblia nos ensina, as más conversações corrompem os bons costumes. A gente sabe, mas não larga. Sabe por que nós largamos? Tem uma palavra, uma frase do Paul Washer, eu gosto muito. Ele diz assim: toda vez que há uma escolha, há uma renúncia. Toda vez. Quando você escolhe colocar na sua agenda um curso de inglês, uau, vou fazer um curso de inglês, você tirou um tempo da sua vida, um dinheiro da sua vida, para cursar aquilo. Tem mentira, verdade? Quando você faz uma escolha para sua casa, eu vou decidir cuidar mais dos meus filhos, eu vou decidir cuidar da minha família, eu vou diminuir o meu tempo entregue para o meu trabalho para servir mais a minha família. Você vai renunciar a novos projetos, talvez, novo dinheiro, mais riqueza, mais perspectiva de acúmulo de dinheiro. Vai ter que renunciar talvez uma viagem, um carro todo ano, sei lá, a Netflix. O que fica óbvio para as nossas vidas é que toda escolha que traçamos para a vida, ela traz consigo aspectos positivos e renúncias. Quando você diz assim, vou me casar, você acabou de renunciar a uma vida de solteiro. Se você casar, querendo viver uma vida como você devia como solteiro, você não casou, você desgraçou a sua e a vida do seu cônjuge. É mentira ou verdade? Quantas vezes eu ouço mulheres dizendo assim, ou homens dizendo: pastor, meu marido casou comigo, mas ele vive a vida de solteiro. Ele acha que ele é o solteirão. Sai da rolê, deixa a cara, sai com os amigos, quer dar satisfação, quando eu pergunto fica bravo. Sai, deixa meu filho, minha filha, meus filhos, meus trigêmeos, sei lá quem, tudo para eu cuidar, não se preocupa, não se importa. Hello, você casou e você tem filhos, e quem tem filhos e casou tem que cuidar e cumprir o seu papel. Toda vez que nós escolhemos uma coisa, eu renuncio a outra. Quando eu escolho amar alguém, eu tenho que renunciar aos meus instintos de vingança, por exemplo. Quando eu decido perdoar alguém, eu tenho que renunciar ao meu direito. Muitas vezes, aquela pessoa me magoou profundamente, porque eu não quero perdoar ela. Mas como eu decidi perdoá-lo, eu tenho que abrir mão, renunciar ao meu direito, que às vezes eu fui injustiçado. Está dando para compreender isso?
toda escolha traz consigo uma renúncia. E é por isso que nós queremos ficar em cima do muro. É por isso que você vê pessoas que não param de fumar. Eles param de fumar 3 maços por dia. Mas fumam uns 3, 4, até que um dia há uma crise na vida e volta a fumar os 3, 4 maços. É por isso que as pessoas não param de viver uma vida de imoralidade. Eles param um pouco. Mas aí quando a coisa aperta, volta tudo de novo. Porque eu não abdiquei, não decidi pela santidade. E decidir pela santidade muitas vezes é crucificar, colocar gelo, se é que não tem. É não brincar com a sexualidade, como a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz: resistir ao diabo, mas a imoralidade, 1 Coríntios capítulo 6, corre, porque quem não corre, cai. E quando nós pensamos nisso, nós começamos a compreender, olhar para as nossas vidas, você faz ou não faz? Eu não faço. E a Bíblia diz o que é pra gente? O que Jesus nos ensina? Sim, sim. Sim, sim. O que passar disso? O que passar disso é? Do maligno. Então, o que a Bíblia diz? Sim, sim. Não, não. Então você é? Não. Você está nesse projeto? Sim. Você vai fazer tal coisa? Não. Você ama essa pessoa e vai lutar pelo seu casamento? Sim. Você vai resgatar o seu filho e dedicar toda a sua força para que ele volte aos pés de Jesus? Sim. Ou não. O que nós vemos nas Escrituras, é isso que nós vamos ver, é que existe uma tendência humana de querer ficar no muro. Você é crente? Não. Eu sou meia boca. Então você é do mundo. Então, não, também não fala assim. Então, peraí, então o que você é? Você tem vivido uma vida com Jesus, entregando a vida para Ele? Eu tenho, meu coração, no roubo, no mato, no estupro, fala disso, entendi. Mas também não sou muito assim. Então, entendi. Então você é ou não é? Não, eu sou mais ou menos. O que a Bíblia diz para a gente sobre isso? Nós vamos ver mais para frente, mas o que a Bíblia nos ensina? Porque não és nem e nem eu vomitar-te-ei de minha boca. Porque a nossa tendência é viver o quê? Naturalmente, se entregar o quê? A mornidão. A mornidão no casamento, a mornidão na relação com o filho, a mornidão no empenho no trabalho. E como descompensados que somos, desculpa se você não sabia, agora fica sabendo, por natureza humana nós somos descompensados. Nós temos uma grande dificuldade de entender a integralidade do que somos. Somos um ser multifacetado e temos várias coisas a tratar: alma, família, dinheiro, trabalho, gestão de outras coisas da vida, enfim, tantas outras coisas que nós temos que trabalhar e cuidar. Temos que repartir o nosso tempo. E muitas vezes a pessoa fala assim: olha, as minhas finanças estão no lixo. O cara vai lá e fica trabalhando 4 dias sem dormir. E aí se dedica a vida inteira para a finança, quando vê o filho, como disse semana passada, está no colo do traficante. Ou diz: mamãe, estou grávida. Eu sei que eu tenho 13 anos, mas estou grávida. E quando a gente entende isso, nós começamos a compreender como nós precisamos andar em espírito de equilíbrio. A Bíblia diz assim, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e... O quê? Diga comigo assim: a Bíblia. Mas está muito fraco. Diz assim, a Bíblia é uma bênção. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e moderação. Se você preferir, equilíbrio. Um ser desequilibrado é um ser que desequilibra. Viu que redundância? Mas é verdade.
Eu queria ver alguns textos bíblicos com os irmãos sobre momentos aonde foi convocado o povo para decidir. Vamos lá? Primeiro texto é o texto de Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso 15. Aquela mistureba, não sei se você sabe disso, o povo de Israel, o povo hebreu que chega em Canaã, eles não são hebreus, todos eles que vieram do Egito. Eles foram passando, foram andando na trajetória, e muitos outros povos excluídos que eram oprimidos, que eram jogados, ouviram: peraí, tem um Deus, Yahvé, que libertou o povo de Israel do Egito. Então, ele é o libertador, ele não gosta de gente oprimida. Então, eu vou me aproximar, quero ver se ele não cuida de nós também, porque nós não temos caminho. E foram juntando gente. Foi juntando gente, isso é muito claro no texto de Deuteronômio, de Êxodo. Então, lá começou a juntar gente, esse corpo, essa nação, ela é multiétnica. As pessoas às vezes não entendem isso. Acham que é só um povo, não é. E dentro dessa, eu sou, o que eu sou, o que eu não é, eu tenho os meus deuses, não, você tem o Deus Yahvé, mas também tinha um deusinho lá, onde eu lá na montanha fazia um altarzinho, né? Aí o povo de Israel dizia: não, mas eu também gosto do bezerro de ouro, lembra do bezerro de ouro? Resumindo, existia uma confusão nisso, existia um monte de gente em cima do muro. Aí um dia, Josué, depois de assumir o comando desse povo, depois da morte de Moisés, ele diz a seguinte coisa: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates. Percebam que pais estavam além do Eufrates, serviram outros deuses. Percebam que nós temos uma miscigenação. Então ele diz assim: além do Eufrates, no Egito, e servir o Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Entretanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua decisão é sua. Se vire, mas decida-se. Decida-se em qual lado você vai viver: o de cá ou de lá. Eu não sei o que você vai decidir, é isso que ele está querendo dizer, mas eu decido. E veja o ponto sacerdotal da história: o homem sacerdote da sua casa decide a que Deus servirá a sua casa. Quantas e quantas mulheres sustentam a vida espiritual dos seus maridos? Está errado. A vida espiritual, segundo as Escrituras, claramente em 1 Pedro falando sobre isso, o homem é o sacerdote do lar. Não pergunta: vou falar com a minha família para ver se eles vão servir a Deus. Não, esse papo não. Ele diz assim: ó, eu e a minha família vamos servir a Deus. Ponto. Não estou perguntando, eu não vou, é inegociável. Eu decidi. Eu estabeleci o princípio. Na hora da minha decisão, Josué, usado por Deus, ele diz assim: ei, até quando vocês ficam cogitando o texto mais à frente? Ele diz assim: até quando vocês vão ficar em dúvida em qual Deus vão servir? Ele diz assim: decidam. Agora, independentemente da sua decisão, porque eu não sou Maria, vai com as outras, eu e minha família vamos servir a Deus, porque eu decidi isso. Amém? Amém. E aí, nós temos, eu quero ler um outro texto com vocês, mas antes, o que o Josué queria dizer? Decida, tome a sua decisão.
Perceba, se você olhar esse texto, você vai ver o seguinte. Ele diz assim, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Ele está dizendo, quem decide, serve com fidelidade e com integridade. Vejamos como todos os autores bíblicos inspirados pelo Espírito nos ensinam que quem ama serve, nem sempre quem serve ama, mas todos aqueles que amam servem. Quem serve com diligência e não com displicência. E aí você vai dizer assim para mim, beleza, mas Josué, né? Então vamos passear outro cara. E vamos pensar em Davi. Como Davi trabalhou essa questão da indecisão. Ele vai lá e diz, Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Em outras palavras, ele estava dizendo, decida, porque o muro não é lugar para ninguém estar. O muro é o lugar onde as pessoas talvez achem que é o melhor lugar para se estar. Quando eu decido servir a Deus e eu saio do muro, automaticamente eu ganho inimigo, sim ou não? Meu pai, quando me viu ajoelhado no quarto, ele abriu a porta, me viu ajoelhado e falou assim, eu tenho vergonha de você. Pela primeira vez. O dia que eu falei para meu pai, que é um anjo, você vê, né? Parece que ele já nasceu, né? Paz e amor, já. O dia que eu falei para ele, vou deixar a faculdade como exterior para fazer teologia, ele queria me expulsar de casa. Quando nós decidimos sair do muro e ouvir Deus, muitas vezes dentro da nossa própria casa temos resistências. Dentro da nossa casa, Jesus disse isso, ele disse assim, vocês acham, vocês estão equivocados, estão achando que eu vim trazer paz ao mundo. Muitas vezes eu vim fazer separação dentro da própria família. Não é separação da família porque um gosta do outro, não, porque muitas famílias se levantariam contra o Deus que servimos. Até Jesus operar, e aí nós vemos lá em Atos capítulo 16, crer no Senhor Jesus, será salvo tu, crer no Senhor Jesus, será salvo tu, tua casa. Quantos creem? Está orando pela sua família? Amém? Tem certeza? Tem colocado seus pais no altar? Tem colocado seus familiares no altar? Tem orado pelos seus filhos, pais? A Bíblia diz assim para a gente uma coisa, que muito pode por sua eficácia a oração do justo. E eu lembro quantas e quantas vezes eu passava a noite orando pelos meus pais. Meus pais saíam de casa para ir muitas vezes para as reuniões deles. Eles tinham uma imagem de gesso gigante assim, que eles traziam para dentro da casa. E aí eu entrava no quarto deles, ajoelhava do lado da cama deles e clamava a Deus, Senhor, traz os meus pais, entrega meus pais para ti, Senhor. Eu não aceito que eles não se convertam, que eles não entreguem sua vida para Jesus. Irmãos, foi luta após luta, até que eu tive a honra de fazer o batismo deles. Porque muito pode crucificar a oração do justo, mas nós vemos a vida muitas vezes tão preocupados com as coisas dessa terra, orando tanto pelas coisas da vida, que nos esquecemos das coisas que realmente importam para as pessoas que amamos. Não adianta nada os nossos pais, nossos filhos, os nossos irmãos, o seu cônjuge, seus irmãos, seus tios, talvez estarem bem, você orar para que Deus cure, orar para que Deus salve de uma crise financeira, e eles não serem salvos em Jesus, não reconhecerem que Jesus é o único caminho. Nós somos intercessores e precisamos orar, clamar e não desistir de oração. Os nossos filhos têm que ver,
Os pais orando. Eu já disse para você isso uma vez, de um cara, de um missionário chamado John Patton. Vocês lembram? Quem lembra desse que eu falei isso? Ele era um missionário e enfrentou lutas, perdeu seus filhos no campo missionário. E aí perguntaram para ele: por que você, mesmo tendo perdas, mesmo enfrentando lutas, você não desiste e continua focado no reino? Foi desprezado pelo ministério. Por quê? Ele falou assim: porque eu acordava pela manhã, abria a janela da minha casa, ele morava numa fazenda, no sítio, e eu vi minha mãe debaixo de uma árvore orando. Meu pai voltava na hora do almoço, do trabalho, e eu vi ele trancado, e quando eu abri a porta do quarto, ele estava de joelho chorando. Como eu poderia voltar, virar as costas para o Deus que eu vi fazendo isso na vida dos meus pais? O problema é que nós muitas vezes estamos tão conectados com as respostas e o desejo que nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta vivam, que nos esquecemos que a carta viva que ensina para eles o que deve ser feito é aqui em nós. Como diz o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: vós sois a carta viva para ser lida pelos homens. E quando nós olhamos para Davi, diz assim: ei, decida. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, mas isso é o Velho Testamento, né? Vamos para o Novo? Então vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o que esse irmão chamado Paulo diz. Ele diz assim, 2 Coríntios 6,16: que ligação há entre o santuário de Deus, falando para os irmãos de Corinto, uma igreja carnal, que tinha uma vida de dons. A Bíblia diz que eles tinham dons, eles queriam ver anjos e todos místicos, e ao mesmo tempo sem caráter, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, onde existia um incesto, ou não sei se é realmente incesto, ou o menino tinha relação com a madrasta, acho que não sei se é, não sei, tecnicamente isso é, mas é absurdo. E o apóstolo Paulo diz assim: é uma vergonha que uma pessoa tenha esse tipo de vida, diga que é da igreja e ninguém faz nada. É uma igreja que todo mundo queria dons espirituais para si. O apóstolo Paulo tem que dizer: o dom espiritual não é para se edificar, é para edificar a igreja. Se o seu dom não edifica a igreja, esse dom está errado. E aí ele vai lá e diz assim para esses caras, esses irmãos que tão nebulosamente enxergavam o Evangelho. Ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não há comunhão. Outra passagem bíblica, esse mesmo texto, 2 Coríntios 6, diz assim: que comunhão há entre o justo e o injusto? Não vos coloquei sob jugo desigual. Ele está dizendo: ei, vocês querem viver uma vida de que lado do muro? Eu quero viver uma vida com Deus, mas com um pé lá. Antigamente tinha uma música, não sei, agora eu vou falar toda a minha idade. Tinha uma música do Kadosh, tá bom, vai, antiga, lembra disso? Que dizia, uma banda bem antiga, né? E aí ela dizia: com Cristo meu barco nunca vai afundar. Lembra? Quem lembra isso aí? Não lembra bem, glória a Deus. Depois entra no YouTube lá e dá risada de mim. Mas enfim, porque às vezes a gente nós queremos andar com Deus, um pé em dois barcos, duas canoas. Não dá, irmãos. A Bíblia, Jesus, eu não vou falar de Jesus porque ele não chegou ainda. Aí o apóstolo João, por exemplo, ele diz assim, sobre alguns irmãos que tinham saído da comunidade, pararam de congregar na comunidade. Ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam, eu não coloquei, né? Teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Em outras palavras, está dizendo assim: quando alguém opta, quando alguém se entrega
ou nós somos, ou nós não somos. Se somos, descemos do muro do lado de Jesus. Se não somos, descemos ou desceremos futuramente do lado da nossa carne. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Eu digo isso no temor do Senhor. Não brinquem com o pecado. A Bíblia diz que o salário, ou a paga, depende da versão, do pecado é morte. E a vida vai levando a gente. Nós temos muitos jovens aqui. Eu digo, não brinque com o pecado, porque o pecado traz para si a sua paga, e a paga é morte. É a morte do casamento, é a morte do coração, é a morte do trabalho, é a morte da saúde emocional, é a morte da comunhão com Deus, é a morte ministerial, e o pior de todos, é a morte do temor. Depois você abre sua Bíblia e lê na sua casa, Romanos capítulo 1, 18, 20, 21, diz lá assim, que aqueles que amaram o mundo e as concupiscências dele, e rejeitaram Jesus e cercaram-se de sábios segundo os seus próprios conhecimentos, ou seja, sábios que diziam aquilo que eles queriam ouvir. A Bíblia diz talvez expressa o pior na minha concepção, juízo de Deus. A Bíblia diz, Deus os entregou a sua própria consciência. Entregue, você faz seu juízo. E é muito triste, irmãos, quando nós vemos, estava conversando isso, não sei com quem, falando sobre a vida fake, né? A gente como pastor, nós como pastores, vemos além do Facebook. E quantas vezes nós vemos lá o beijinho do marido, dizendo eu te amo, pensei em você o dia todo, mas faz meses que não dorme com a esposa. Dizendo, nossa, que alegria, a vida é uma bênção. A gente sabe que na verdade é uma depressão profunda. É uma vida fake, falsa. Porque muitas vezes nós não compreendemos a essência do Evangelho, é posição. Eu tenho no Senhor o dever de tomar posição. Quando você abre sua Bíblia lá em Salmo capítulo 1, desculpa, eu acabei de dar uma travada. Salmo capítulo 1 diz assim o que lá? Bem-aventurado ou feliz aquele que não se assenta na roda do escárnio, nem anda segundo o conselho dos antes, medita na palavra de dia e de noite. Este é como árvore plantada à beira e dá fruto o ano todo. Ele está dizendo, quem quer ter uma vida lá e cá, quer ter uma vida cheia de amizades e de conselhos de quem não é de Jesus, se isso está na sua Bíblia, na minha, está dizendo assim, feliz aquele que não faz isso. Quem faz isso é o quê? Não precisa ser expert em interpretação de texto, fazer mestrado em hermenêutica, arte de interpretar para compreender. Que se feliz é aquele que não faz, quem faz é o quê? Por quê? Porque está em duas mãos. Então, o apóstolo João, nós podemos ainda continuar o texto e lembrar do apóstolo João de novo, que diz em Apocalipse capítulo 3, o texto que nós já falamos, eu conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, ou seja, no muro.
E não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar de minha boca. O que é a igreja, irmãos? Aliás, eu estava conversando com o Baldo. Eu quero aconselhar vocês a procurar material de um cara chamado Watchman Nee Witness-Lee, falando sobre o corpo de Cristo. Prepare-se para uma viagem que talvez vocês nunca fizeram, talvez alguns irmãos já sabem, mas a importância de entender o corpo. Ele parte do princípio assim: eu só consigo entender que eu sou membro quando eu entendo que é o corpo. Se eu não entender, e o Walter falou sobre isso, ele falou: nunca um membro cresce sozinho. Porque se um membro cresce sozinho, sem o corpo, ele é uma anomalia. Ou seja, eu preciso que o corpo cresça para que eu cresça junto. Está dando para compreender? Então, ele diz aqui: porque tu és nem quente nem frio, eu vomitar-te-ei. Ele está dizendo: eu tiro você de dentro de mim. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Ele diz isso. Alguém aqui gosta, é meio nojento, alguém aqui gosta de vomitar? Irmãos, fazia tempo que eu não vomitava, há muito tempo mesmo. Comecei a sentir vontade de vomitar, aquela ânsia. Irmãos do céu, como é ruim esse troço. E saber que a nossa mordidão provoca náuseas em Deus é muito sério. E quando ele diz mordidão, não é: eu não arrepio mais quando eu oro. Para com esse misticismo, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer de posição. Quer dizer de em cima do muro. Eu preciso ter uma decisão na minha vida. É isso que ele quer dizer. E ele diz mais. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora preste atenção e pasmem. No apóstolo do amor, falando sobre a impossibilidade de amar o mundo e amar Deus. Ou seja, a impossibilidade de ficar no muro. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, as nossas vontades, desejos, prazeres carnais. É a concupiscência dos olhos, desejando aquilo que não temos, que não consumimos, desejando e vivendo uma vida às vezes de consumo. É a concupiscência, a soberba da vida. Isso que tem no mundo, e não procede do Pai, mas procede do mundo. E a Bíblia diz, nesse próprio texto: o mundo jaz aonde? No. Em outras palavras, o apóstolo João, e o apóstolo Paulo e tudo mais, está dizendo: decida, como nosso amigo, irmão do Senhor Tiago escreveu na sua epístola. Ele diz: não sedes mestres somente de palavra, mas praticantes. Quem tem posição tem prática. Nem sempre quando eu tenho prática eu tenho posição, mas quem tem posição tem prática. Não é abstração: eu sou posicionado com Deus. Irmãos, talvez essa palavra esteja cutucando o seu coração, esteja te provocando, e essa é a intenção de Deus: provocar, é propiciar que a palavra bisturi possa entrar e separar o que é do céu e o que é nosso, o que é pecaminoso, jogar fora o câncer do pecado, para que o nosso corpo prospere no Senhor. Amém? Aí você vai dizer assim para mim: mas e Jesus? Tá bom, entendi que todo mundo pede para eu decidir. Eu vou no Gênesis, Apocalipse, pede para eu decidir. Mas o que Jesus fala sobre decisão? Vamos ver? Vamos ver o que Jesus nos ensina? Num texto extraordinário. Eu vou falar com calma porque ele é um pouco maior. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, porque muitas doenças são frutos de demônios. E a Bíblia diz: e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Toda a multidão se
admirava e dizia: este porventura o filho de Davi, ou Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Vejam bem, os irmãos, nós precisamos compreender que murmuração é fruto de um coração que morre no deserto. Guarde isso, irmãos, isso é uma pérola da vida cristã. Tem pessoas que fazem um monte de coisa para Deus para depois ficar murmurando. É porque eu fiz, quem me ajudou, estou cansado, eu sei que lá, é porque deveria ser desse jeito. Não faz então, irmão, porque todo o seu galardão vai na sua murmuração. Para ficar fazendo e murmurando pelos cantos, você é pedra de tropeço com quem quer fazer. Então não faça. Melhor não fazer do que fazer e ficar murmurando. Então, murmuração é marca de quem morre no deserto e faz bezerro de ouro para si. Aqueles que servem o Senhor servem com a boca calada, exaltando somente o Senhor e não dizendo: eu sou injustiçado, porque auto-misericórdia. Não sei se você já parou para ver nas Escrituras. Você já viu algum profeta com autocomiseração se dando bem? Já viu alguma vez? Tem gente que tem dó de si mesmo, fica promovendo: ai que dó, que sou tadinho. Quer dizer, nós estamos em Cristo, precisamos focar nele, não parar nisso. E não ficar murmurando diante da crise que enfrentaremos. Deserto se ultrapassa com oração e santidade, palavra e não murmuração. Olha o que ele diz então, vamos continuar. Aí ele diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, marca de fariseu também dentro da igreja, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, então não adianta só parar de dizer, se nossa cabeça continua murmurando. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós temos 500 exemplos e princípios aqui explicados. Casa dividida, mãe contra pai, pai contra filho, filho contra mãe, não prospera. Lembremos o texto de Malaquias, o último versículo do Velho Testamento, vai se converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Casa dividida não prospera, e comunidade dividida não prospera, célula dividida não prospera, família dividida não prospera. Tem que existir como um acordo. Não sei se você reparou, mas na oferta eu disse: fala com a sua esposa, fala com o seu marido e veja qual oferta você vai dar, porque deve ser em comum acordo. Vamos lá, e aí diz assim o texto, continua o texto. Aí, todo reino dividido contra si mesmo fica deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E ele diz assim: então lhe saqueará a casa. E aí Jesus termina: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, quão dura verdade isso traz para o nosso coração. Porque nós achamos que existem 3 vias: a via da decisão por Cristo, a via da decisão pelo mundo e a via do meio, a via do centro. Jesus disse que não tem essa via. Pois aquele que, e o texto diz: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo, irmãos, que aquele que não está, quem está chutando o que ele está juntando, está atrapalhando. Ele diz que aquele que não se dispõe a juntar, está espalhando.
Isso é muito sério porque fala conosco e rompe conosco muitos mitos, muitas desculpas. E para pensar sobre esse texto que nós estamos encerrando, eu quero passar uma posição do maior exegeta, um dos maiores exegetas do mundo, chamado Champlin, sobre esse texto. Ele diz assim: o ditado, esse ditado que nós acabamos de dizer, essa palavra, em geral diz que todo aquele que não trabalha positivamente no reino, visitando o bem, automaticamente opera negativamente no reino. Jesus também quis mostrar que há uma divisão definida entre dois reinos, e o que exclui uma terceira posição. Eu não sei se você entendeu, mas ele está dizendo que quem não ajuda, não se dedica, não se dispõe, automaticamente se opõe. Ele está dizendo que não existe uma via do meio. E por isso ele diz: decida-se. A gente, não é você, nós, eu. Muitas vezes nós gostamos da neutralidade, mas no reino de Deus você tem que ter um lado. Você e eu temos que ter um lado claro, explícito. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, confessar o lado, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que se envergonhar diante dos homens, eu me envergonharei diante do Pai. Olha como é sério. Ele está nos ensinando, irmãos, que não tem como ficar no meio, que não tem como eu dizer eu sou cristão, mas continuo vivendo uma vida de mundo. Não tem como eu viver uma vida de mundo falando que eu sou cristão. E eu não estou aqui sendo um pregador moralista. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia e aquilo que o Senhor sempre disse. Hoje os maridos que estão aqui, eles têm que decidir pela sua família. Não, eu vou falar com a minha esposa, com meus filhos, ver se eles querem servir a Deus. Não, a minha casa vai servir a Deus. A minha família vai servir a Deus. Ele tem escolhas, meus filhos. Mas servir a Deus não é uma escolha. Pelo menos agora não. Quando eles crescerem, eles podem até, em nome de Jesus não vai acontecer, pode até se desviar, mas eles vão voltar, porque aquilo que foi formado ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvia dele. Eles vão ficar, mas na minha casa, o Senhor é o princípio, o meio e o fim. Eles têm uma formação. Quando eu tenho que, falo, Jesus, vamos orar. A Bíblia, entrou dinheiro, entrega para Jesus, guarda, ame a palavra, ame Jesus, ame o culto, vamos participar. Não tem esse negócio, é nenê, não pode, não deixar não, criancinha é nada, vai participar aqui. Se tiver que colocar aqui um cantinho para esperar quando estiver pregando, não tem problema. Todo mundo que está aqui já passou pela raça pelo problema de às vezes ter uma dificuldade com a criança, porque a criança mexe, fala, grita, né? Mas que grite no Senhor, grite na casa do Senhor, que acostume aqui, que entenda que aqui é o lugar desse estado, aqui encontre paz. Não sei se vocês repararam que as crianças que são geradas no altar, quando acaba o culto, por exemplo, elas sobem aqui. Elas não têm pudores, elas não têm dificuldades, elas sobem aqui. Elas se lagodeiam aqui, se alegram aqui, porque aqui é o lugar delas estarem. A Bíblia diz no Velho Testamento: não deixei os vossos filhos estranhos às vossas alianças.
levar os filhos ao altar. Quantos aqui já se desviaram do Evangelho, mas porque tiveram uma formação na casa, voltaram a Jesus, entregaram a vida para Jesus? Hoje, quero fazer as palavras de Josué, as minhas, como gritando aqui nesse lugar. Até quando vocês vão? Nós, para mim, gritando, mas é para mim também. Puxaremos entre o nosso Deus e os outros deuses. Até quando nós colocaremos porém, os chamados de Deus para nós? Até quando diremos, Deus acha que agora não, eu não posso? Quero dizer para você que toda vez que um homem e uma mulher de Deus diz não para o seu chamado, muitos sofrem. Eu não sou nada mesmo, eu tenho total consciência, não é falsa humildade não. Mas se eu dissesse, eu não vou pregar. Muitos de vocês aqui foram frutos de evangelismo pessoal. Vocês sabem. Muitos aqui todos aqui foram fruto de amor de alguém que pregou. Os meninos, as meninas aqui, adultos, jovens, idosos aqui. Imagine se eles não dissessem. A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue? Como crerão? Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías, olhando para o céu, viu o Senhor sentado no seu trono. Ele diz que toda a terra estava cheia da sua glória, o templo estava cheio das suas vestes. E pedindo para Deus ter misericórdia dele, porque ele habitava no meio de um povo com lábios impuros. E depois a Bíblia diz que o anjo vem e toca nos lábios dele, com brasas vivas no altar. Eis que surge: quem enviarei? A quem enviarei? Hoje o céu, irmãos, clama: a quem enviarei? Quem enviarei? Mas quando nós temos uma visão do céu, a visão do Senhor sentado no trono, entendemos que o mundo espiritual não é um faz de conta, que esse Deus não é uma névoa, não é um poder, uma luz. Esse Deus é uma pessoa e tem um chamamento para mim e para você. Nós fazemos como Isaías, dizemos assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não é o eis-me aqui, envia-me a mim em cima do muro. Eu sou mais ou menos, sou crente mais ou menos, vou servir o Senhor mais ou menos, meus projetos vai ser mais ou menos. Não, como o Josué disse, com integridade, vai ser como diz lá, e com fidelidade. Amém? Vamos ficar em pé. Segredos de Deus. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia que eu decido, você decide. Na verdade, todos os dias é um dia de decidir. Por Deus, pelo reino, pela comunidade, pelo meu irmão, pelos pobres, pelos oprimidos, pelas viúvas, pelos miseráveis, pelos sofridos, pelos depressivos, pelos enfermos. Todo dia é dia de optar por Cristo na minha família, por Cristo nas minhas finanças, por Cristo nos meus negócios. Todo dia é dia de optar. Aqueles que optam por Cristo serão herdeiros e cordeiros do reino. Mas aqueles que optam pelo muro desfrutarão do desgosto de serem vítimas do
apóstolo Paulo diz: eu sou um monte de coisa. Eu fui treinado aos pés de Gamaliel, sou fariseu dos fariseus, fui ensinado e letrado em toda a ciência. Se alguém pode se gabar de ser algo, esse poderia ser eu. Mas eu peguei tudo que eu era e considerei como esterco. Isso mesmo, queridos, cocô. Esse é o texto original. Para conhecer aquilo que era, é difícil. Um dia ele entendeu que por mais lindo que seja o ouro, se me impede de ver Deus, é esterco. Veja seus olhos aqui. Feche seus olhos nessa noite e permita que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos. Pelo amor de Deus, muda. Permita que o Senhor nessa noite abra os seus olhos espirituais. Permita que o Espírito Santo lhe mostre o que Ele deseja que você faça. Permita que o Espírito Santo te mostre. Fale ao seu coração essa noite.